Bom, então é isso, né? Quer dizer, a ideia é da gente poder fazer esse percurso aí, esse progresso, esse trabalho em progresso dessa ideia, né? E, obviamente, que eu vou propor para vocês algumas ideias a partir dessas, desses manejos, dessas manipulações aqui da topologia e de alguns conceitos em Lacan, e vocês também fiquem à vontade para propor qualquer texto, qualquer ideia, e parar, interrogar. É interessante que a gente faça. Eu prefiro que seja algo que a gente possa ir conversando e não que seja uma coisa no estilo aula, né? Tá? Então fiquem à vontade. A minha outra preocupação é com uma certa heterogeneidade que eu suponho que possa haver aqui entre nós com relação à leitura de Lacan. Em que ponto uns estão na leitura e outros estão na leitura, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar com questões que são muito próprias de um momento mais final da obra de Lacan, e, bom, eu não sei em que pé vocês estão aí nessa leitura da obra de Lacan. Eu suponho que deva ter alguém que esteja mais no início da leitura de Lacan, outros talvez mais na frente, outros mais atrás, mas, de todo modo, assim, vocês fiquem à vontade para caso tenham alguma questão. Eu vou tentar encaminhar essa discussão aí, fazendo uma definição mais detida, vamos dizer assim, dos conceitos, né? Quando eu imaginar que isso possa criar algum tipo de dificuldade no entendimento dessas noções, mas vocês também fiquem à vontade, porque nem sempre eu vou poder, poderei estar desatento com relação a isso, e aí vocês, por favor, me interrompam, me perguntem, qualquer tipo de esclarecimento possível. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Bom, eu vou então encaminhar aqui a nossa discussão, falando um pouco das minhas ideias e do que é que eu acho que a gente poderia trabalhar. A minha ideia, inicialmente, é que a gente possa fazer um seminário que, em princípio, seja durante o período de um ano, né, que a gente possa terminar, talvez, continuar com essa temática, não só esse semestre, mas continuar até pelo menos, pode ser que a gente, chegando lá, a gente queira continuar ainda um pouco mais. Eu não duvido, é muito provável que isso aconteça. Mas, em princípio, assim, eu projetei, assim, planejei, estou aqui apresentando para vocês essa ideia, que vocês também podem dizer o que vocês acham que poderia ser, que a gente pudesse se organizar e se planejar com esse estudo de pelo menos um ano, pelo menos até junho de 2022, se o Brasil não se acabar, né, até lá. Mas espero que não. Então, a ideia é essa, né? Mas, como eu disse, a gente pode modificar dependendo de como é que a gente se encaminha. Tá bem? Então, vou colocar algumas questões aqui iniciais para, como eu disse, apresentar para vocês as minhas pretensões, né? Que, com relação à ideia de por onde é que a gente pode ir, mas, como eu disse, são apenas propostas que vocês também podem encaminhar algo, propor algo diferente, tá bem? A minha ideia é que a gente possa acompanhar um certo percurso de alguns operadores clínicos da clínica psicanalítica, especialmente a lacaniana, esse desenvolvimento que, na verdade, ele não inicia unicamente na topologia borromeana, mas que ele se inicia um pouco antes, na obra de Lacan, nesse percurso que ele faz de situar o real aí no núcleo da estrutura, né? Não é propriamente no centro, mas no núcleo da estrutura.
esse desenvolvimento da obra de Lacan, que vai ter uma série de consequências, inclusive clínicas, e fundamentalmente clínicas. O encontro de Lacan com a topologia borromeana, dos nós borromeanos, eu também não sei até que ponto todo mundo tem uma clareza com relação a isso, ao que seria a topologia dos nós borromeanos, né, das cadeias borromeanas. E aí, esse é o problema. Eu fico sem saber muito bem se eu devo explicar isso de uma maneira um pouco mais didática, né, ou não. Eu vou fazendo e vocês vão me dizendo. Se eu estiver sendo muito repetitivo, você me diz. Tá? Lacan se deparou com essas... Cristiane levantou a mão. Cadê Cristiane? Diga aí, Cristiane. Se puder, por gentileza, repetir, porque hoje é meu primeiro dia aqui no grupo, então eu estou um pouco por fora. Obrigada. Bom, veja bem, essa figura aqui, que é o nó borromeano, é uma figura topológica, não foi Lacan que inventou, mas ele se deparou com ela, e a partir dos anos 70, a partir de 71, se eu não me engano, ele se depara com essa figura, né? E ele vai, então, a topologia dos nós e das cadeias borromeanas, elas vão ter uma série de consequências na obra de Lacan, né? E o que eu estou chamando de clínica borromeana, para começar a deixar claro para vocês vão encontrar, por exemplo, alguns autores desses que eu recomendei para vocês, dos textos que eu coloquei lá no grupo, alguns autores que propõem a ideia de uma clínica nodal, uma clínica dos nós. Não é uma ideia que me agrade, porque a gente vai ver que, rigorosamente, o nó borromeano não é um nó. Topologicamente, o nó é uma cadeia. Isso aqui, na topologia, na verdade, não é um nó, é uma cadeia. E é uma cadeia borromeana. Então, eu prefiro chamar de clínica borromeana do que clínica nodal. Mas, no fim das contas, porque, como eu disse, o nó borromeano, apesar da gente conhecer, e do Lacan chamar nó borromeano para lá e para cá, rigorosamente, o nó borromeano não é um nó, ele é uma cadeia. Depois a gente vai trabalhar um pouco com algumas noções de topologia, e isso vai ficar claro. Mas veja bem, a ideia, por que eu estou chamando de clínica borromeana? Porque a obra de Lacan, ela vem num tipo de progresso, vamos dizer assim, que Lacan ele trabalha com o real, o simbólico e o imaginário, essas três dimensões, desde o começo da sua obra. Ele sempre falou de real, simbólico e imaginário. Por exemplo, tem uma famosa conferência do Lacan de 53, que se chama O Simbólico, o Imaginário Real, que é uma conferência que ele dá nos Estados Unidos. E, desde então, o Lacan está sempre trabalhando com essa trilogia, que ele primeiro chama de registros, e depois ele vai chamar de dimensões. Entretanto, o fato do Lacan trabalhar com o real, o simbólico e o imaginário desde o começo, que assim, eu diria que são os axiomas de Lacan, o axioma como sendo vamos dizer assim, um alicerce da teoria, né, que fundamenta uma teoria, que é como, por exemplo, o inconsciente em Freud, né, quer dizer, é um axioma, se você destruir o inconsciente, você destrói a psicanálise. Né? Então, existem proposições axiomáticas de onde a teoria parte. E Lacan parte dessa trilogia, que, como eu disse, ele inicialmente chama de imaginário, ele chama de registros, né? O imaginário, o simbólico real, o simbólico imaginário real. Se vocês lerem alguns livros sobre Lacan, introdutórios a Lacan, vocês vão ver, isso já é muito dito e talvez comum, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, e que a obra de Lacan ela vai num certo progresso, que ele começa com o imaginário em Lacan ele diz respeito à imagem, né, e não ao imaginativo, à imaginação, mas ao imaginário no sentido da imagem. E Lacan, por exemplo, começa com o famoso estádio do espelho,
a constituição da imagem do corpo, do eu como uma imagem do corpo, e toda aquela história do estádio do espelho, né? E, em seguida, ele dá uma guinada na obra, e ele passa um período grande da sua obra tentando fazer uma simbolização do imaginário, né? Por exemplo, quando ele vai mostrar que a própria constituição da imagem do corpo, ela é dada através da relação do sujeito com o outro aqui definido por Lacan como um outro do simbólico. A gente vai ver, por exemplo, que isso muda, né? O outro em Lacan, ele deixa de ser um outro do simbólico e passa a ser o corpo, que é uma mudança importante na clínica, por exemplo. E ele é o momento, talvez, um dos mais importantes da obra de Lacan, onde ele produz todas as suas principais proposições e conceitos e tal, toda a ideia de significante, da cadeia significante, grande outro. Era um período em que o desejo e o reconhecimento do desejo, né, a dialética do reconhecimento do desejo do sujeito se apresentava de uma maneira muito proeminente. Quando Lacan ele começa trabalhando exatamente com essa dialética do senhor e do escravo. Ele foi muito influenciado por Hegel, né, pela leitura do Hegel, a leitura que o Kojève, que foi um professor dele, fez do Hegel. E toda essa discussão sobre o reconhecimento do outro, o reconhecimento do desejo, e como é que isso se dá, né? Toda essa dialética do reconhecimento, do desejo de reconhecimento, é um período muito importante, muito produtivo de Lacan, onde exatamente essa dimensão simbólica da linguagem, a própria concepção de grande outro, como um outro da linguagem, ela tem um caráter fundamental e importantíssimo, né? Lacan vai demonstrar isso, é importantíssimo para a clínica e para a psicanálise desde então, que isso é desde Freud, né? Não é só do Lacan. Só que o Freud usava outros termos, né? Freud usava a mãe, usava o desejo materno, o desejo da mãe, e etc. Mas, obviamente, que é a presença do outro, a relação com o outro em psicanálise está lá desde o começo, desde Freud. O sujeito não se constitui a partir de nenhuma autonomia, ele se constitui a partir da relação com o outro. Então, tem esse período da obra de Lacan, que é esse período simbólico, onde Lacan, por exemplo, vai propor o famoso também axioma de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, a ideia de linguagem muito influenciado pela linguística, né, e pelos estruturalistas da época, e a linguística, que Lacan faz um tipo de progresso, né, ele faz uma subversão na ideia de linguagem dos linguistas e cria uma própria. Então, toda a ideia de uma supremacia do significante, de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, enfim, e, por exemplo, toda a dialética do desejo. Quer dizer, a clínica, essa primeira clínica, os autores como Mazuca e o Chestman, que esse livro que eu recomendei para vocês, eles fazem esse tipo de divisão, que na verdade não me agrada muito, mas eles fazem essa divisão de que é uma primeira clínica do sujeito, uma clínica do desejo, e Lacan teria uma segunda clínica, que seria uma clínica do gozo. E não me agrada porque eu acho que a clínica é sempre do sujeito, seja a primeira, a segunda ou a terceira. Essa ideia não me convence, pelo menos. Talvez descritivamente, né? Porque é sempre do sujeito. O sujeito sempre está na jogada. Então, o fato de Lacan ter dado uma proeminência, por exemplo, à noção de gozo, não quer dizer que o sujeito tenha sido tirado da jogada, né? Pelo contrário, não é bem assim. Então, essa terminologia que eles usam também não me agrada. Mas, enfim, o que eu não vou poder fazer esse progresso teórico em Lacan, talvez a gente vá fazendo à medida que a gente vá trabalhando, porque, como eu disse para vocês, a minha ideia é a gente trabalhar com alguns operadores clínicos. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, do desejo para o gozo, o que é que acontece?
Não é? Obviamente que eu não estou dizendo que o gozo substitui o desejo ou joga fora o desejo, não é isso. Eu estou dizendo que há um progresso na obra de Lacan que vai de uma certa dominância conceitual e clínica do desejo até a dimensão do gozo, que se torna, por exemplo, o que ele mesmo denomina de o campo do humano. Né? Ele brinca até no seminário 17, se eu não me engano, dizendo que é o campo lacaniano, né? O campo do humano como o campo do gozo. Então, tem uma série de operadores, que eu estou chamando de operadores clínicos, que a gente poderia fazer exatamente esse percurso. O que é que acontece do desejo para o gozo? O que é que acontece do sintoma ao sintoma, por exemplo? Né? O que é que acontece, por exemplo, com a ideia de foraclusão generalizada? Né? Quais são os efeitos disso para a clínica propriamente dita? Né? Algum desses autores que eu recomendei para vocês fazem essa discussão. Né? Quer dizer, a ideia de estrutura como sendo isso aqui, que fechou, peraí. Isso aqui é a estrutura, real, simbólico e imaginário. Se a gente tem uma única estrutura, o que é que a gente faz com neurose, psicose e perversão? Não é? Como é que a gente trabalha essas estruturas clínicas? É uma estrutura única? Como é que fica? Não é? Existem psicoses, neuroses, existe uma estrutura psicótica, uma estrutura neurótica ou uma estrutura perversa, ou existe uma estrutura borromeana, não é? Que, de alguma maneira, interroga todas as outras, todas essas tradicionais, né, definições das estruturas clínicas em psicanálise. Então, eu acho que a minha ideia é essa. Depois, daqui a pouco, eu vou falar um pouco que operadores são esses, que eu suponho que são, porque podem ter outros, a gente pode também acompanhar, né, que eles não estão desarticulados. Mas, como eu disse, por que eu chamo de uma clínica borromeana é que quando Lacan, eu estava dizendo para vocês que Lacan ele vai trabalhando com esses registros, que ele chama de registros, né, 2 a 2. Né? Ele, por exemplo, o real, se vocês observarem, ele sempre fica de fora. Por exemplo, Lacan, nesse período aí, dessa clínica, ele está muito interessado em fazer uma simbolização do imaginário. O imaginário, inclusive, ele era tomado como sendo algo da ordem da enganação, né? Como sendo, por exemplo, a integridade imaginária do eu, essa integridade ela era enganosa e produziu o que Lacan chamava de um desconhecimento que o sujeito tem da sua própria divisão, que é o que o eu faz com a gente, né? O eu nos engana, tentando se apresentar de uma forma íntegra, né? Uma imagem inteira, íntegra, e faz um tipo de velamento, de camuflagem da clivagem psíquica, da divisão do sujeito, enfim. É isso que Lacan vai dizer lá no estádio do espelho, no esquema óptico, nessas produções que o Lacan faz aí nesse período, ele vai mostrar isso. Né? Primeiro que a imagem do sujeito se constitui a partir do outro, a partir do olhar do outro, e segundo que o imaginário, clinicamente falando, ele era meio que o vilão, né? O imaginário, ele era como que ele precisava ser simbolizado para poder retirar o sujeito da ilusão imaginária de uma integridade. Além do que também o imaginário, ele fazia um tipo de cristalização da imagem, né, narcísica, que tem uma relação direta com o narcisismo, que clinicamente seria importante o sujeito dissolver ou ultrapassar. Então veja que o imaginário, nesse período, ele era o vilão, né? A clínica era uma tentativa de fazer uma simbolização desse imaginário, né? Como uma forma de exatamente descristalizar as sintomatologias e etc. E a questão narcísica, né,
que o imaginário comportava. Então, essas três dimensões, registros, que depois Lacan passa a chamar de dimensões, elas eram tratadas, mas não... Elas eram tratadas de uma forma articuladas, né? Real, simbólico e imaginário, mas, por exemplo, o real, como eu disse, ele sempre ficava de fora, sempre era da ordem do impossível, daquilo que não se inscreve, do que não cessa de não se inscrever, todas essas definições que Lacan dá do real, né? O real como impossível de se simbolizar, ou então aquilo que fica de fora da estrutura de linguagem, né? Se vocês lerem, a gente comentou um pouco isso no semestre passado, né? Se vocês lerem, por exemplo, um escrito famoso de Lacan desse período, que é muito bom e é muito interessante, que é a significação do falo, vocês vão ver que, por exemplo, tem um real do ser, né, que Lacan chama o ser, que é perdido. No momento em que você entra no campo da linguagem, você perde o ser. E esse ser fica de fora. Ele fica para sempre esquecido, né? Vamos dizer assim, ficava, né? Nesse período. A significação do falo é um texto de 58. Né? Então, é como se Lacan tratasse o real como aquilo que, no momento em que você entra no campo simbólico da linguagem, o real se perde e fica de fora. E Lacan não retirava as consequências desse real que ficava de fora. Quer dizer, não é bem isso, ele tirava, mas não da maneira que ele passa a tirar depois. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar num ponto que é exatamente a lógica borromeana. A lógica borromeana qual é? É que esse nozinho aqui, vocês me digam se... Porque pode ter gente que nunca ouviu falar nisso, que nunca viu esse nó, nunca viu essa figura topológica, porque a vantagem do online é que a gente pode congregar pessoas do país inteiro. Então tem gente de várias partes do Brasil aqui. As pessoas não são só de Fortaleza, né? Então tem gente de vários cantos do país, e como eu disse, eu não sei em que pé vocês estão com isso. Então pode ter gente que nunca ouviu falar no nó, que é essa figura topológica. Só para lembrar a vocês, quem já viu e quem não viu ainda, ficar sabendo. A característica do nó, dessa figura topológica, qual é? É que ele é composto de 3 anéis, na verdade, eu estou chamando de nó, mas como eu disse para vocês, é um erro. Rigorosamente, isso aqui é uma cadeia. Porque cada elozinho desse, na verdade, é um nó, do ponto de vista topológico. O que caracteriza isso aqui é o fato de que eles só funcionam se estiverem juntos, enodados, entre aspas. Depois a gente vai ver as características desse enodamento. Porque se eu tirar um deles, seja qual for, tá? Os 3 se soltam. Tá? Independentemente de qual seja. É muito fácil você fazer o nó, você pega 2 elos, tá? Bota um em cima do outro e não dentro. Não existe interpenetração no nó. Não existe isso aqui, ó. Você entrar e fazer isso aqui é uma interpenetração. Isso aqui tem no nó olímpico, por exemplo. Isso aqui no nó borromeano não existe. Tá? É interessante isso, porque o Lacan vai dizer, né, que não existe interpenetração porque não existe relação sexual. Né? Por exemplo, não existe complementaridade no humano. É fácil fazer, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Tá? Você bota um em cima do outro, tá? E aí você vem fazendo um tipo de enodamento que é passando por cima do de cima, por baixo, por cima e por baixo. Tá? Aqui o verde está em cima, eu passo por cima do verde, por baixo do azul, por cima do verde, por baixo do azul, e fazemos o nó novamente. Tá? Depois aí a gente vê isso com mais calma, porque eu não estou propriamente interessado agora em caracterizar o nó. É só para mostrar para vocês isso, de que a partir desse momento, real, simbólico e imaginário passam a ser enodados borromeanamente.
Primeiro que nenhum tem uma importância maior do que o outro. Por exemplo, o imaginário deixa de ser o vilão. A gente falou muito disso na semana passada. O imaginário, que era o vilão da primeira clínica, vamos dizer assim, eu vou usar essa terminologia sem muito rigor, mas por uma questão didática. Mas o imaginário, que era esse vilão nesse primeiro tempo da obra de Lacan, deixa de ser. E passa a ser uma dimensão equivalente às outras duas. Isso é muito importante na lógica borromeana. Né? Essas dimensões aqui, elas são equivalentes. Você não pode dizer que um é melhor do que a outra, que o real é mais importante do que o simbólico, do que o imaginário. Não. Por mais que Lacan esteja dando, nesse momento da obra dele, uma predominância, uma importância ao real, não existe real sem simbólico ou sem imaginário. Não existe a possibilidade de você pensar só o real, só o imaginário e só o simbólico. Isso não existe no ser, no fala-ser, como ele chama, né, o ser falante. Essa possibilidade não existe. Só para Cristiane, o pessoal aqui levantou a mão, só um minuto antes de passar a palavra a vocês. Tem uma passagem aqui no livro da Sevasco, que é uma coisa que eu discordo radicalmente. Ela falando disso, desse enodamento, ela vai se perguntar se existe um ser humano numa pura condição de real. E ela diz assim, talvez, quem sabe, ela mesma não tem segurança, porque ela está errada. Ela mesma diz assim, talvez, quem sabe, um autismo muito grave seria um sujeito completamente fora de uma dimensão simbólica. Isso não existe. Tá? Não existe. É sempre RSI. Não existe alguém, só, a não ser que seja um animal. O animal não tem simbólico, não tem linguagem, mas o humano, inevitavelmente, ele está dentro dessas três dimensões. E uma vez que entra, não sai mais. Então não existe essa história de que existe alguém fora do campo do simbólico e que o autista, talvez gravíssimo, seria essa possibilidade. Não é. Eu pelo menos não concordo com essa ideia. Como eu disse, ela também não tem segurança, ela faz uma digressão, que talvez, né? Mas Cristiane e Antônia levantaram a mão, diga aí. Quem foi? Agora eu não sei quem foi que levantou a mão primeiro, mas vamos lá, Antônia, diga aí. Antônia? Acho que a Antônia não está ouvindo. Cristiane, então, fala lá, você aqui. Não, a minha resposta você já deu no início. Eu não levantei a mão agora não, obrigada. Ah, sim, então é porque você não tirou a mão, né? Tá certo. A Antônia levantou a mão sem querer, será? Ela não está escutando? Bom, ela escutar. Então, veja bem, uma clínica borromeana é uma clínica que vai tratar real, simbólico e imaginário numa equivalência, mas ao mesmo tempo exigindo uma necessidade de uma diferenciação. A gente vai ver como é que Lacan, por exemplo, propõe isso. Porque, ao mesmo tempo, real, simbólico e imaginário são equivalentes no nó, mas, como diz Lacan, se eles fossem só equivalentes, nós estaríamos no campo da paranoia. A paranoia é exatamente a estrutura que trata real, simbólico e imaginário como equivalentes. Nós precisamos diferenciar, e é para isso que Lacan faz um tipo de planificação do nó, exatamente porque ele coloca as letras RSI ou a própria cor, né? Usa os nós com cores diferentes. Tá? Então, é um momento em que Lacan trabalha a topologia dessas dimensões de uma maneira inodada. Não é possível pensar, por exemplo,
aquela ideia de que você trata o imaginário pelo simbólico e o real fica de fora, não é mais possível pensar assim. Que essa, o ser de fala, o fala-ser, que é o famoso parler em francês, ele inevitavelmente está dentro dessas três dimensões. Né? Então, por exemplo, o imaginário, ele deixa de ser o vilão. O imaginário, por exemplo, aqui no nó, não é o mesmo imaginário lá do espelho, e ele passa a ter uma relação, a ser, não é unicamente uma relação, é uma identificação com o corpo. O imaginário, para Lacan, aqui é o corpo. Então, é só para dizer por que eu estou chamando de borromeano e não de nodal. Porque, primeiro, o nó não é um nó, rigorosamente, é um erro chamar o nó de nó. Um matemático, se não me engano, foi o Tomé ou foi o Sorri, chamou a atenção do Lacan de que o nó não era um nó, era uma cadeia. Apesar disso, o Lacan continua chamando o nó, ele brinca, né? É o meu nozinho, como é que ele chama? Meu nozinho, ele usa uma expressão assim, que é o meu nozinho, então eu vou chamar de nó. Mas rigorosamente é um equívoco do ponto de vista topológico. Então a gente chama nó para lá e para cá, mas eu preciso saber que é um erro. E porque o que eu estou propondo é que, na verdade, nós estamos lidando com uma lógica, com uma topologia e uma lógica que é borromeana, que não é possível separar real, simbólico e imaginário. Né? E veja que isso tem uma consequência clínica, como eu disse, que a gente vai ter que, quer dizer, tudo que um analisante diz é necessariamente e inevitavelmente real, simbólico e imaginário. Pode ser que o que ele diga tenha uma predominância do imaginário, ou que tenha uma predominância do simbólico, ou que tenha uma predominância do real, no sentido, por exemplo, como nos casos das crises de angústia, mas não há possibilidade de desenodamento nesse sentido. Tá? Veja que o Lacan até diz isso no seminário 21, de que a psicose, ele propõe a ideia da psicose, porque primeiro o Lacan propõe o nó para a psicose, né, no seminário 21. E o nó da neurose seria o nó olímpico, que é aquele nó das Olimpíadas, que acabou agora, né? Aquele nozinho olímpico. Depois ele corrige, vai dizer que não é assim, que o nó é borromeano para todo mundo. Não é? E que na psicose nós teríamos um desenodamento do nó. Não é? E nunca mais ele diz isso. Ele não se refere à psicose como desenodamento nunca mais. Só no seminário 21, que é o Lenon de Père, os não tolos, como é que está a tradução? Não tolos erram, não a Letícia fez uma tradução, os não tolos vagueiam, a Letícia lá do Espaço Mébius, né? Ali. Então, é isso que é borromeano nesse sentido, que é uma lógica. Tá? E tem uma outra coisa, quer dizer, que também tem a ver com isso que eu estou chamando de uma clínica borromeana, qual é? É que exatamente porque na obra Lacan vai chegando a um momento em que ele se depara, ele está propondo um tipo de escritura do real. Veja que essa é a pretensão de Lacan. Lacan trabalha com a topologia desde sempre. Só que ele trabalhava com a topologia num determinado período, com a topologia das superfícies, que é a topologia dos significantes, com o Toro, no seminário da identificação, que é o seminário 9, ele apresenta pela primeira vez essas figuras topológicas e trabalha com elas de uma maneira mais intensa, que especialmente o Toro e o Crosskep, né, que são figuras topológicas de superfície. E ele vai desenvolvendo isso, tem um período aí que vai até... Ele
passa, por exemplo, por uma topologia dos discursos, dos 4 discursos, até chegar na topologia das cadeias borromeanas, em 71, 72. Tá? Eles, pela primeira vez, Larissa, oi Larissa, diga, levantou a mão. Vocês estão me ouvindo rapidão? Vocês estão me ouvindo? Oi, tô sim, diga. Eu tenho 2 perguntas. A pergunta 1 é, se a gente não tiver, assim, eu entendo que uma mínima noção tem que ter, né? Mas uma coisa é saber o que é, porque alguém me disse, outra coisa é realmente entender e conseguir articular quando eu vou pensar, por exemplo, no caso do clínico. Se eu não conseguir dominar o conceito de gozo, que eu entendo que ele vem do conceito de pulsão, eu não vou conseguir entender de jeito nenhum a estrutura RSI, ou dá para tentar entender os dois concomitantes? E a segunda pergunta é se estrutura topológica é toda aquela que dá uma volta nele mesmo, porque no outro grupo a gente viu, acho que a gente viu o nó de Moebius, uma coisa assim, que você explicou que ele, se você for andando, você dá a volta nele 2 vezes, e o touro, se eu não me engano, tem uma característica semelhante. Aí eu queria perguntar isso. Tudo bem. É uma pergunta difícil, viu, Larissa? Mas veja bem, vou tentar lhe explicar da seguinte forma. Um pouco que eu tinha falado há pouco. Né? O gozo, ele vai ganhando uma proeminência na obra de Lacan, a partir do Seminário 7, pela primeira vez que Lacan fala do gozo, só que lá ele fala do gozo de uma maneira mais geral, né? O gozo como uma transgressão, por exemplo. E, gradativamente, Lacan vai criando toda uma teoria do gozo. Uma série de... Inclusive, ele vai dando nome aos gozos, né? Para usar a expressão, né? Dar nome aos bois, ele vai dando nome a alguns tipos de gozo. Então, tem uma importância a gente tratar, por exemplo, a problemática do gozo aqui, porque o gozo ele vai ser algo, um tipo de experiência que é da ordem de uma certa correlação, de um certo encontro da linguagem com o corpo. Né? Inclusive, Lacan vai dizer que isso é o que é traumático. Você tem esse encontro, e esse encontro ele implica um efeito de gozo do corpo. O gozo é sempre uma experiência corpórea. Rigorosamente, é porque depois, por exemplo, Lacan vai dizer que existe um gozo fálico, que é o gozo sexual, que é um tipo de gozo que foi sexualizado a partir da linguagem. O falo como um significante que permite essa grafia e essa sexualização do gozo do corpo. Mas existe uma parte desse gozo do corpo que não passa por essa grafia da sexualização fálica. Então, veja bem, é uma dimensão que implica a noção de real. Não é? Exatamente porque é uma experiência corpórea. Porque, veja bem, como é que Lacan chega nessa, vamos dizer assim, predominância do real? Porque ele vai se deparando com um fato de estrutura que é a impossibilidade de você simbolizar o real completamente. Isso já é uma definição desde o início. Tá? Como eu disse, ele não tira muitas consequências disso, mas a partir de um determinado momento, o Lacan vai se dar conta de que o real está lá e tem consequências para o sujeito. Inclusive, ele tem consequências de causa. É algo que vai causar o sujeito. Quer dizer, Lacan descobre, por exemplo, um buraco que a estrutura ela gira em torno de um buraco. Dizendo, eu penso essas coisas e defino essas coisas da seguinte forma. Lacan se depara, num determinado momento, ele diz isso de várias formas. Ele diz, por exemplo, ele discorre e desenvolve toda uma teorização sobre a inconsistência do outro. Né, de que o outro, o grande outro, que era o grande outro do simbólico, ele vai se deparar com o fato de que tem algo que falta ao outro, que ele escreve com um matema, que é o famoso S de abarrado. O Szinho e o abarrado entre
parêntese, o A com a barra. E depois ele vai se desenvolvendo essa ideia de que tem um buraco na estrutura. E que, portanto, a maneira como eu digo é assim, de que a estrutura ela é insuficiente. Veja que no meio aqui dessa estrutura tem esse buraquinho aqui, que nós chamamos de triskel, esse buraquinho no meio do nó, e que esse nó, ele dá a dimensão de que a estrutura gira em torno de um buraco, que Lacan chamou de traumatismo, que é uma brincadeira fonológica que ele faz com trou, que é buraco em francês, e traumatismo. Né? Traumatismo, em português não dá, né? Para a gente fazer esse jogo, que não tem como, buraco-matismo não dá, né? Então ele faz essa brincadeira com traumatismo, que é um buraco do traumatismo, né? Mal traduzindo. É por isso que a gente usa o termo em francês, é traumatismo. E esse buraco, ele, na verdade, é o núcleo da estrutura. Entende? É exatamente esse real que a gente está sempre girando em torno dele, que a estrutura está sempre girando em torno dele. Mas veja bem, isso convoca o sujeito, e aí é onde entra a clínica, a fazer qualquer tipo de escritura desse real. O gozo do corpo é um gozo real, em princípio. Tá? Ele vem do corpo real. A gente precisa fazer, porque ele nos ataca. Veja que o que Lacan chama o gozo do outro, nesse período borromeano, esse outro aí, que está lá no nó, que a gente estudou isso no semestre passado, né? Entre o real e o imaginário, Lacan situa o gozo do outro. Pois bem, esse outro aí já não é mais o outro do simbólico. Esse outro aí é o corpo. Tem um progresso na obra de Lacan, é importante falar aqui para vocês, que é o fato de que exatamente esse outro, que era o outro do simbólico, ele vai gradativamente sendo destituído. Lacan vai se deparando exatamente com essa consistência do outro, com essa inconsistência do outro, ao ponto dele chegar a afirmar que o outro não existe. Isso é um progresso que é importante que a gente venha a fazer aqui nos próximos encontros da gente. Rigorosamente, onde é que Lacan chega? De que, por exemplo, se o sintoma antes era um sintoma que implicava a relação do sujeito com o outro, agora o sintoma ele é apenas uma forma de você grafar o gozo do corpo. É como se você dissesse assim, nós partimos agora não do outro, nós partimos do corpo. O corpo goza e nós precisamos fazer uma grafia do gozo do corpo. Tá? É para isso que a linguagem serve. A linguagem que, para Lacan, ela implicava, por exemplo, a própria definição de linguagem, que implica a própria definição de outra, que ela permitia uma significação do sujeito. Se vocês lerem, por exemplo, o Seminário 5 e o Seminário 6, que é onde Lacan, por exemplo, constrói o grafo do desejo, vocês vão ver lá o Lacan produzindo toda a operação, o grafo do desejo, é todo um processo de um desenho que ele faz de como é que opera esse processo de significação. Né? O S1 e o S2 como sendo os significantes que operam essa significação. Pois bem, tem um momento em que Lacan se depara com o fato de que essa significação ela não ocorre. Nos discursos, por exemplo, no seminário 16 e 17, ele faz essa destituição do outro. Né? O seminário 16, ele se intitula De um Outro ao Outro, que é o momento em que Lacan, ele finalmente, ele começa a dissolver o outro, o grande outro do simbólico. Em resumo,
que a gente vai ter que ter tempo para desenvolver essas coisas com mais minúcia, mais detalhe. Em resumo, o que Lacan diz é o seguinte, de que ele muda de posição. Se na primeira clínica o nosso embate, vamos dizer assim, né, entre aspas, era com o outro, era uma divisão que existia, o sujeito e o outro aí entendido como o outro do simbólico, nesse período que ele vai colocando o real no centro, a gente se depara com outra divisão. O nosso principal problema não é com o outro. O nosso principal problema é com o corpo. Nós temos que dar conta do gozo do corpo. Porque, obviamente, que nós temos essa possibilidade paranoica de situar isso como sendo algum ataque que vem do outro, né? Mas, rigorosamente, com o que nós lidamos é com o gozo do corpo. E nós precisamos trabalhar para fazer essa grafia do gozo do corpo. Se existe uma diferença entre a primeira clínica e essa clínica borromeana, uma das grandes diferenças é essa. Não se trata mais de simplesmente intervir no campo do outro para obter dele um reconhecimento. Obviamente que isso é uma operação simbólica que permanece sendo extremamente importante para o sujeito, mas isso é insuficiente. O que você precisa também fazer é uma grafia do gozo do corpo. Veja que os sintomas, inibição, sintoma e angústia, são tentativas de fazer isso. Né? Se o sintoma ele era um sintoma dedicado ao outro, como Lacan diz no início, a partir de um determinado momento, o sintoma passa a ser um tipo de nomeação ou de nominação do real. É o nome que você encontra para dar ao que está se passando com você. O sintoma passa a ser uma nominação. Enfim, o gozo ele vai estar dentro de todo esse aparato teórico, esse desenvolvimento teórico que Lacan vai produzindo, até chegar exatamente nessa clínica borromeana. Né? Porque, por exemplo, ele vai se deparando, como eu disse, com a insuficiência do pai, com a insuficiência do nome do pai, com a insuficiência do Édipo, em Freud, com a insuficiência do falo. Quer dizer, todo esse aparato simbólico que está desde Freud, e que, por exemplo, a gente operava na clínica freudiana, ou na própria clínica, na primeira clínica lacaniana, com essa lógica, por exemplo, né, de que o nome do pai ele fazia um tipo de suplência ao sujeito, a partir de um determinado momento, Lacan se depara com a insuficiência disso. De que, e é por isso que eu digo que essa última clínica também, que essa clínica borromeana, ela é uma clínica da suplência. A ideia de suplência ela é muito importante nessa clínica borromeana, porque como tem um buraco na estrutura, tem um traumatismo, nós estamos sempre tendo que fazer algum tipo de suplência. Tá? Todo o trabalho clínico, inibição, sintoma e angústia, por exemplo, são formas de fazer algum tipo de suplência. Tá? Então, é isso que eu estou chamando de clínica borromeana ou uma clínica da suplência. Porque nos deparamos exatamente com a insuficiência de um certo construto simbólico que até então a gente usava na psicanálise. Por exemplo, o nome do pai, né? Vocês lembram, não sei se vocês lembram disso, mas se sabem disso, mas Lacan vai mostrar, por exemplo, vai dar uma explicação no Seminário 3 sobre a psicose, de que você tinha na estrutura duas balizas, dois pontos de basta, como a gente diz, pontos de amarração, pontos de capton, na estrutura de todo sujeito, que eram quais? O falo e o nome do pai. Isso está lá, por exemplo, no esquema R, de uma certa maneira no esquema ótico não, no grafo do desejo e tal.
né? Quer dizer, se você soltasse um dessas amarrações da estrutura, como era o caso do nome do pai, você tinha um desamarramento, né, da estrutura do sujeito ao ponto de causar uma psicose. Não sei se lembram também, se já viram isso, o esquema I, que é o esquema da psicose, ele é um esquema solto, né? Não tem exatamente nem o falo, nem o nome do pai. Então, por exemplo, o sujeito precisaria do nome do tal do nome do pai, no singular, para amarrar a estrutura, o falo e o nome do pai. Se não tivesse isso, se houvesse uma faraclusão do nome do pai, você tinha uma psicose. E, consequentemente, a faraclusão do nome do pai implicaria uma elisão do falo. De maneira que o psicótico tanto teria uma dificuldade de amarração na linguagem, daí a construção delirante, como o psicótico teria toda uma dificuldade de operar no campo fálico. Trabalhar, se relacionar, ganhar dinheiro e etc. Né? Essas coisas fálicas que os neuróticos fazem isso comumente. Pois bem, o que Lacan faz em determinado momento da obra ali? Ele pluraliza os nomes do pai. Quer dizer, o nome do pai deixa de ser um. E o nome do pai ele vai ter exatamente uma função de suplência, uma função de nominação. Então ele deixa de ser um único significante, que amarraria toda a estrutura, e passa a ser vários possíveis. Ele vai dizer, inclusive, que inibição, sintoma e angústia são nomes do pai, fazem esse tipo de suplência na estrutura. Então, isso tem consequências importantes. Porque, por exemplo, nós vamos ter que lidar com o fato de estrutura também, que, por exemplo, no RSI, no seminário RSI daí por diante, o Lacan diz isso no 24 ou no 23, agora eu não me lembro bem, ele diz isso com todas as letras, a gente precisa retirar a psicanálise dessa condição religiosa que Freud a colocou. Qual é a crítica que Lacan faz a Freud? Lacan, ele diz assim, tem um buraco real na estrutura, e o Freud foi lá e colocou o pai. Né? O pai mítico freudiano, o pai da ordem. E aí eu acho que é no 24, ele diz assim, será que para a gente fazer psicanálise a gente precisa do Édipo e do pai? Né? Nesse sentido freudiano? Ou podemos fazer, ou o sujeito pode fazer outras coisas, outros tipos de suplência? Vejam que é exatamente por isso que o Lacan fica encantado com Joyce, com James Joyce, e escreve um seminário sobre o Joyce. Porque o Joyce, mesmo tendo uma foraclusão de fato, como ele diz, né, e sendo desabonado do inconsciente, o Lacan nunca diz que ele é psicótico. O Lacan não diz que ele é louco, nem que é psicótico. Porque o Joyce, ele conseguiu fazer uma suplência que não tinha a ver nem com o inconsciente, nem com o pai. Com o nome do pai. Né? Tudo bem que a gente não pode esperar que todos os pacientes supostamente psicóticos ou em risco de psicose façam isso. Mas veja que o Joyce, ele é, vamos dizer assim, talvez o caso clínico, o único caso clínico de Lacan, onde o Lacan aplica uma lógica borromeana, onde ele vai mostrar, por exemplo, como foi que o Joyce fez isso. E é exatamente por isso ele se pergunta se nós podemos fazer uma clínica que não esteja necessariamente atrelada a essa posição que ele critica em Freud, a essa posição religiosa do pai. Né? Tanto é que no seminário 23 também, ele profere aquela famosa frase, né, de que o sujeito precisa dispensar o pai
contanto que possa se servir dele. Então, são coisas interessantes e importantes, né, que permitem a gente falar de uma outra... Tem uma série de progressos na obra de Lacan, que são fundamentais, são importantes, que permitem a gente falar de uma clínica borromeana, né? Que a gente pode usar isso para tentar pensar a nossa prática. Tá? Agora, Larissa, eu não sei se eu respondi realmente suas perguntas, porque eu terminei indo por um outro caminho, eu não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou. Você respondeu. Tá respondido. Tá. Alguma outra questão? Alguma dúvida? Bom, enfim, a clínica borromeana, portanto, ela pode ser entendida como um progresso da clínica, né? Ela não é propriamente uma outra clínica, e é preciso ter cuidado com isso, a gente supor que é uma clínica que destrói a primeira. Não é assim. Da mesma maneira que, por exemplo, nós não podemos dizer que a clínica lacaniana destrói a clínica freudiana. Não. Talvez a gente possa dizer que são clínicas que progridem, né? São tempos da clínica que vão progredindo. E os operadores da clínica, porque veja que a teoria é isso, a teoria são tentativas de fazer uma escritura da clínica. Quer dizer, são operadores conceituais que a gente vai produzindo e desenvolvendo. Freud fez isso de uma determinada maneira. Em determinado momento, Freud sacou que era insuficiente o que ele estava produzindo, como, por exemplo, no caso da primeira tópica, e aí escreve o Além do Princípio do Prazer, e a partir do Além do Princípio do Prazer, ele constrói outros operadores e outra escritura da clínica, como foi, por exemplo, a segunda tópica. Toda a dimensão do gozo, a dimensão pulsional, passa a ter uma proeminência em Freud também, né? Freud não usa esse termo gozo, porque esse termo foi sistematizado por Lacan, mas o gozo está em Freud no Além do Princípio do Prazer, né? Nos paradoxos, no masoquismo originário, uma série de definições que Freud propõe a partir do Além do Princípio do Prazer. Quer dizer, nós temos uma clínica antes do Além do Princípio do Prazer e temos uma clínica depois do Além do Princípio do Prazer. É uma mudança fundamental. Eu recomendo que vocês leiam, não sei se todos já leram esse texto, se não leram, leiam, porque Freud faz inovações fundamentais para a clínica, tanto na noção de repetição, como a famosa ideia de que o sonho é a realização do desejo, né? Ele diz que não é diz que nem todo sonho é a realização de um desejo, coisas assim que eram axiomáticas e que ele, de alguma maneira, modifica. Né? E veja que aí, no Além do Princípio do Prazer, Freud abre toda a problemática do gozo e da dimensão real do gozo, e paradoxal do gozo. Né? E a partir daí que Lacan também vai desenvolver e produzir uma série de conceitos e de operadores clínicos para a psicanálise. Né? Quer dizer, esses são formalizações da prática. Quer dizer, toda a manipulação que Lacan faz com os conceitos e com a topologia são tentativas de trabalhar essa formalização da prática. Não por acaso, veja que tem uma questão importante aí que podemos fazer uma diferenciação entre, por exemplo, a religião, a psicanálise e a ciência. Por exemplo. Essa ideia, Lacan ele estava meio que fascinado com essa ideia de poder fazer o que ele chamava de uma certa escritura do real. Né? Ele queria escrever o que não podia ser escrito, o que era impossível de se escrever. Ele não queria, por exemplo, ele queria reduzir toda a lógica, a partir de um determinado momento, toda a lógica simbólica, todos os acordos simbólicos da escritura simbólica que até então se apresentava para a psicanálise. Então, ele tem essa pretensão de fazer uma escritura do real. Por exemplo, vocês lembram
do famoso texto de Freud sobre a Weltanschauung, né, científica, a visão de mundo científica, e ele retoma isso. O Freud vai dizer que a psicanálise ela não acompanha a visão de mundo religiosa, ela acompanha a visão de mundo da ciência, a famosa Weltanschauung, né? Porque a psicanálise ela lida com o real de uma maneira muito mais próxima, como a ciência lida, do que como a religião lida. A religião, ela faz o quê? Ela faz um acordo simbólico com o real. Não. Ela faz um acordo simbólico, esqueçam o que eu disse, está errado. Ela faz um acordo simbólico para fazer de conta que o real não existe. Né? Quer dizer, alguém levantou a mão aí? Por exemplo, hoje pela manhã os alunos me perguntaram a diferença entre psicanálise e psicoterapia. E eu dizia para eles o seguinte, de que a psicoterapia, ela trabalha com acordos simbólicos. Nós fazemos acordos simbólicos. Nós aqui temos um acordo simbólico de trabalhar, por exemplo, e funcionar de uma determinada maneira. O laço social, ele funciona através de um acordo simbólico. A gente não fala de determinadas coisas que são angustiantes, que são abjetas, que causam qualquer tipo de horror ou de angústia. Não é? Pelo menos a gente não deve falar, vamos dizer assim. A gente tem esse acordo no laço social que a gente procura, né, de alguma maneira, escamotear esse núcleo abjeto do real. A religião faz isso. A religião não quer saber do traumatismo. Ela diz que a morte não existe, que você vai morrer, mas não vai, porque você vai para o paraíso. Né? A ciência não faz isso. A ciência, ela tenta encontrar qual é a escritura do real. E é por isso que Lacan se entusiasma tanto com a matemática e com a lógica. Porque são tentativas, tanto a matemática como a lógica, são tentativas de fazer uma escritura do real. Veja que o real, obviamente, ele não é a mesma coisa que a realidade. Imagino que alguns de vocês já saibam disso, mas não custa nada repetir. Como é que o real aparece na matemática? Por exemplo, através da noção de infinito. Não é? A realidade da matemática são os números. O real da matemática é a noção de infinito. Entre outras coisas, né? Mas a noção de infinito mostra, por exemplo, como a gente não pode grafar completamente o real. Mas a gente tenta. Né? Se você escreve que o número infinito é n mais 1, você deu uma escritura para o real, para o impossível do infinito, que é n mais 1, que é o que os matemáticos fazem. O último número, né, que é o número infinito, é n mais 1. Fantástico, genial, né, que é uma forma de você fazer uma escritura do real. E o Lacan usou exatamente a matemática e a lógica para isso. Mas quando ele se depara com a topologia borromeana, ele se entusiasma, porque ele acha que isso aqui é o próprio real. Né? Porque como a gente não consegue ver o real sem estar inodado, e é por isso que eu dizia que não concordo com a Sevasco, que haveria a possibilidade de alguém só no campo do real, Lacan vai mostrar que isso aqui é a escritura do real. Né? Ele não está fazendo mais com letras no sentido da linguagem matemática, da escritura matemática, mas ele faz isso com bordas, né? Que é exatamente essa figura topológica aqui. Então, ele se entusiasma com isso porque
é uma forma dele tentar, é uma formalização, essa topologia, de um tipo de funcionamento do parletre, do falacê. Né? Porque eu dizer que não existe a possibilidade de algum sujeito humano, algum parletre, eu uso a palavra em francês porque eu não gosto da tradução de falacê, acho meio ruim, mas tudo bem. Então me acostumei a usar o parletre. Você dizer que não existe a possibilidade de um parletre, um falacê, estar fora da condição simbólica real imaginária é uma coisa. Quando você tem isso aqui, mostrando que se você tira um, os outros se desinodam, você tem uma escritura disso. Você tem uma demonstração disso. Né? É por isso que Lacan se entusiasma tanto com a topologia borromeana. Né? Porque é exatamente uma escritura da nossa prática. Né? Professor, Oi, olha. Eu fico pensando assim, se além dessa questão do desinodamento, né, que é uma demonstração da escritura, o fato de você poder manejar com as mãos deve fazer algum tipo de diferença. Porque uma coisa é você escrever a fórmula, outra coisa é você poder manejar nas mãos em tempo real, né? E isso deve dar assim, uma dimensão mais importante para o nó também. Eu lembro que na semestre passado eu disse isso para você, né, que logo no início do seminário RSI, o Lacan diz isso. Esse nozinho e a topologia das cadeias borromeanas, eles fazem a topologia de maneira geral, mas especialmente a topologia da cadeia borromeana, eles fazem a gente se deparar com a nossa debilidade mental. Ele mostra que o pensamento é insuficiente. Se você for trabalhar, por isso eu recomendo que vocês comprem. Pode ser, isso aqui, eu descobri numa oficina de topologia que eu estou fazendo lá com os colegas do Espaço Mébius, esse material, que é limpador de cachimbo. Vocês encontram na internet. Não é barato, não, porque é um material importado. Vem um saco enorme com vários. Tá? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser fio de luz, né, de lâmpada, de fio elétrico, pode ser esse aqui que uma colega fez na época lá são colares, né, que você pode fazer, contanto que você tenha 3, né? Então você manipular isso aqui e a dificuldade que isso impõe faz com que a gente se depare com essa debilidade do pensamento. O pensamento, cadastro serve também. Né? A vantagem disso aqui é que ele tem uma consistência, ele é mais durinho e permite a gente, né, manipular e ele fica mais durinho, né, esse material. Agora, é ruim da gente fazer o estiramento. O estiramento é isso aqui, ó. Tá? Você estira para mostrar, por exemplo, que que não existe interpenetração. Quer dizer, o azul, tá dando para vocês verem bem, gente? Não sei aqui sim, dá para ver sim, Léo. Quer dizer, quando eu faço o estiramento, que é isso aqui, demonstra que não tem interpenetração. Quer dizer, o azul, vejam aqui, né? O azul, que é esse aqui, não está passando por dentro do vermelho. Não é? Isso é muito interessante, porque o nó, a gente vai ver que o nó, na próxima vez a gente pode falar um pouco dessas noções básicas de topologia, para a gente poder falar a mesma língua. Quer dizer, aí você pode supor, por exemplo, de que o verde está dentro do vermelho, está interpenetrando no vermelho, não é? E dá a impressão, se você olhar assim. E não é verdade, porque eu posso fazer o estiramento. Espera aí, deixa eu puxar o azul, deixa eu puxar o vermelho e azul. Ó. E mostro que o verde não está passando por dentro do vermelho. Está dando para ver, né? Quer dizer, não tem interpenetração. É genial por causa disso. Eles não estão passando um dentro do outro. A gente noda de uma maneira que eles não se interpenetram.
o que é mais curioso. Quer dizer, é um nó que está inodado, mas rigorosamente não está. A gente, em topologia, a gente diz assim, que eles guardam uma relação trivial. Porque uma cadeia trivial, o que é? Isso aqui, em topologia, é um nó, tá? Vou usar isso aqui, que é mais né? Isso aqui é um nó para topologia. Pode parecer estranho para vocês, mas não é. Isso aqui é um nó. Uma cadeia trivial é isso aqui. Deixa eu pegar. Pronto, aqui, 2 nós. Isso aqui é uma cadeia em topologia, só que é uma cadeia trivial. Elas não estão inodadas. Tá? Essa cadeia aqui, se eu fizer assim, agora eu não estou conseguindo desinodar o bicho. Bom, se eu colocar ele por dentro, tirar esse aqui que está sendo mais fácil. Se eu fizer isso aqui, ó, ela deixa de ser trivial. Não é? Tá? Porque eles estão inodados. Inodados como olimpicamente, não borromeanamente. Tá? Mas é uma cadeia. O nó borromeano tem uma característica curiosa, de que a relação entre os elos, ela está inodada, é uma cadeia, portanto, mas a relação entre os elos é trivial. Em que sentido? No sentido de que eles não estão inodados. O verde não está inodado com o vermelho. Não é? No entanto, se você faz assim, você fica sem entender muito bem como é que não estão inodados. Né? Se você faz o nó, né? Ou aqui, né? Fica mais fácil. A impressão que dá é que estão inodados, mas não estão. Basta você estirar. Esse material aqui é ruim de estirar. Vou estirar com esse aqui. Certo? Então, a característica borromeana é essa, de que eles não se interpenetram. Isso tem uma importância fundamental para a topologia borromeana. Tá? Mas, gente, eu não queria terminar, nós já estamos quase terminando, sem dizer para vocês quais são aqueles operadores que eu estava me referindo, né? O que é que eu estou querendo fazer? Não vai dar para a gente desenvolver muito, mas pelo menos para que vocês saiam hoje tendo a ideia e que possam aí pensar nisso. O primeiro, eu já falei dele, eu já falei de vários aqui, né? Mas o primeiro eu já falei dele, que é exatamente esse deslocamento do desejo para o gozo. Sempre deixando claro que esse deslocamento não implica um desaparecimento de determinada noção. O desejo não deixa de existir por causa do gozo, mas isso implica um outro tipo de disposição do desejo. Né? Porque o gozo passa a ser, como eu disse para vocês, passa a ser dominante no sentido de que passa a ser o campo do humano. Né? O desejo, inclusive, pode passar a ser entendido como um tipo de gozo fálico, por exemplo. Né? A outra questão é um pouco isso que eu falava, de que Lacan se deparou com um buraco na estrutura. E quando ele faz isso, ele vai dizer que a estrutura ela é criada a partir do que ele chama de uma foraclusão primária, ou de uma foraclusão originária. Quer dizer, o conceito de foraclusão, que era um conceito usado para a psicose, Lacan generaliza para a estrutura. Existe uma foraclusão para todos nós na estrutura. Porque eu estou perdendo o nó, não posso perder o nó não, que eu entro em surto. Aqui. Porque é exatamente isso, ó, tem esse buraco central, que é por onde, esse buraquinho central, que a gente chama de triskel, que eu estou aqui com o dedo nele, tá? Que é por onde a estrutura, é a fonte da estrutura, é por onde a estrutura começa. Tá? Esse buraco original, que o nome dele é triskel, ele é produzido por uma foraclusão originária. Tá? Quer dizer, a relativização da ideia de foraclusão, inclusive, tem consequências para a própria psicose. Como, por exemplo, eu acabei de falar. Quer dizer, como é que a gente vai... É uma outra questão, né? Um outro operador, que era exatamente essa coisa das estruturas. Como é que a gente pode pensar as estruturas a partir disso? Né? Porque Lacan vai dizer, é uma estrutura única, é uniana, está aqui. Não tem... É claro que depois a gente vai trabalhar
com essa estrutura, falando, por exemplo, dos lapsos, não é? Que são os erros de entrançamento, e as suplências, que é exatamente como a gente poderia pensar as chamadas estruturas clínicas. Mas veja que isso tem uma importância clínica e política e teórica fundamental para a psicanálise, porque um pouco isso, aquilo que eu disse lá na mensagem de boas-vindas que eu mandei para vocês, né? Finalmente, a psicanálise consegue ultrapassar a tradição classificatória e diagnóstica da psiquiatria. Até então, desde Freud, lembre-se que o Freud é um teórico do século XIX, né? Foi influenciado pela psiquiatria do século XIX e mantém essas terminologias, neurose, psicose, perversões, etc., da psiquiatria, e o Lacan também, até chegar nessa possibilidade de, enfim, a gente não mais trabalhar propriamente com essas estruturas. A gente pode dizer, a gente está fazendo essa discussão numa oficina que eu também estou fazendo parte com outros colegas, é que, por exemplo, não existe a estrutura psicótica, existem psicóticos. Não existe a neurose, existem neuróticos. Não existe a perversão, existem perversos. Tudo bem, é uma possibilidade de dizer. Se você pensa que, inevitavelmente, você vai ter que explicar essas coisas a partir dessa estrutura, tá? Que ela não é tão simples. Depois a gente vai burilar com ela, tá? Essa seria o outro operador. Tá? Um outro é exatamente um que eu falei há pouco, né, que é exatamente o desenvolvimento da ideia de linguagem. O Chesterman diz isso, que é a Sevasco também diz isso, a passagem de um inconsciente linguagem para o inconsciente la língua. Isso também é uma discussão de que também eu não concordo completamente, porque eu tenho minhas dúvidas se la língua é o inconsciente. É a mesma coisa que o inconsciente. Tá? Isso é uma dúvida pessoal. Eu não diria, assim, com tanta certeza que la língua é o inconsciente. Eu acho até que o inconsciente já é. Depois a gente vai ter que dizer o que diabo é la língua, né? Porque eu imagino que alguns de vocês não tenham se deparado com isso, mas é uma outra concepção da linguagem que ultrapassa a lógica da significação e vai muito mais pela sonoridade do que pela lógica da significação S1, S2, né? Quer dizer, que é, por exemplo, da primeira clínica em Lacan. Eu estou dizendo rapidamente, mas não se preocupe, que a ideia é a gente voltar a essas questões mais minuciosamente. A outra é exatamente essa que eu também já comentei aqui, que é essa passagem de um outro ao outro. Como foi que Lacan fez essa passagem que transformou o grande outro do simbólico no pequeno outro, no seminário 16, o título é esse, né? De um outro ao outro. Como foi que Lacan fez isso? Ao ponto de que hoje, o outro, hoje que eu digo assim, né, na lógica borromeana, o outro, ele diz respeito ao corpo e não ao outro do simbólico. Como é que aconteceu isso? E quais são as consequências clínicas disso? Né? Que é um pouco isso que eu falava antes, de que é como se você dissesse de que o sujeito não fala com o outro, o sujeito fala com o seu corpo. Né? Você fala para grafar o gozo do seu corpo. O seu interlocutor, inclusive Lacan diz isso com todas as letras, o corpo é o primeiro parceiro. O seu interlocutor não é o outro do simbólico, é o seu próprio corpo. Veja que a ideia de la língua tem a ver com isso, que é essa língua primeira do corpo. Tá? Então, como foi que aconteceu essa inconsistência do outro, e ao ponto de se transformar no corpo? A partir do seminário 14, Lacan vai dizer isso, de que o outro é o corpo. Né? E, consequentemente, essa ideia da cadeia significante, por exemplo, a ideia de que é um axioma em Lacan, vocês certamente já ouviram essa frase, de que um significante representa o sujeito para outro significante. Né? Pois bem, tem um momento no seminário 17 que o Lacan diz assim, um significante representa o sujeito
entre outros significantes. Porque exatamente a representação que o S1 faria para o S2 não acontece, exatamente por conta do tal do objeto A, né? Lacan inventou o objeto A no seminário 10, e aí essa operação de significação, ela não se faz mais. Se Lacan acreditou que o S1 poderia significar alguma coisa para o S2, tem um momento em que ele se dá conta de que essa operação de significação não se faz mais. Então o S1 nunca pega o S2. Veja que a matemática também mostra isso, né? Entre o 1 e o 2 tem um espaço infinito. 1,1,1,1, e etc. Entre um número e outro, existe um espaço infinito de números. Por isso que o S1 não pega S2. Tá? Então, o que é que acontece? A estrutura de linguagem, que antes era grafada, né, como S1, S2, que é como se você dissesse assim, era a escritura da estrutura de linguagem, né? Dois significantes, S1 e S2, S1 sendo o significante singular que representa o sujeito, e S2 todos os outros significantes. Pois bem, a partir de um determinado momento, o Lacan vai dizer, no seminário 21, ele diz isso, os significantes do inconsciente não estão encadeados. Não tem cadeia. A conclusão disso qual é? Que não tem S2. Que todos os significantes são S1. Ou seja, que é isso que eu estava falando antes. Que você não fala... Lembre-se que o S2 era o outro, né? Equivalia também ao grande outro. Você nunca fala com o outro, você sempre fala com você mesmo, no sentido que você fala com o seu corpo. Tá? E aí Lacan passa a dizer que a linguagem é um enxame, e não uma cadeia. Porque veja que ele faz uma brincadeira, né, de que S1, em francês, S1, é S1, que faz uma homofonia com leçan, que é enxame. Leçan e S1 são homofônicos. Ele faz essa brincadeira e vai dizer que a linguagem é um enxame. Ou seja, na linguagem só tem S1. Veja que clinicamente, eu estou preocupado com o tempo, mas eu me dei aí mais 5 minutos para eu terminar. Eu terminei me demorando em outras coisas, me dei mais 5 minutinhos. Isso, clinicamente, por exemplo, quer dizer o quê? Que tudo que o sujeito diz concerne a ele e a mais ninguém. Ele está falando dele. Tudo que ele disser são esses ou seja, são significantes que o representam. Não para o outro, mas para o próprio corpo. Então, se você fala do pai, da mãe ou de quem quer que seja, não é do outro que você está falando. É sempre do sujeito que a gente fala. Isso clinicamente é importantíssimo. Né? A ideia de suplência, como eu já falei, né, de que é um pouco essa ideia de que... tá. É porque eu não fico atentando para as mensagens. A ideia de nominação como sendo uma operação clínica, né, que Lacan vai dizer, que é um pouco o que eu também falava antes, quer dizer, é possível a gente criar um significante novo que não tem a ver, que não está no inconsciente e que nem tampouco vem do pai? Veja que a ideia de Saint-Thomas tem a ver com isso. Né? O sujeito inventar a identificação com o sintoma e a invenção do sintoma na clínica, inclusive como fim da análise, uma das possibilidades do fim da análise, tem a ver com isso, a invenção de um significante novo que não está no inconsciente, né? Que está fora que não tem a ver com que fica por fora do inconsciente. E no seminário 24 ele profere uma frase famosa que ele propõe que a gente vá mais além do inconsciente. Não sei se é exatamente essa frase, mas a ideia é essa, ir além do inconsciente, que tem a ver com isso, tá? E por fim, a ideia de suplência eu já falei, por fim, exatamente mais esse percurso do sintoma ao sintoma. A maioria dos autores que trabalham com essa ideia de uma clínica borromeana, a Sevasco, Chessman e o próprio Bousserroux, eles
dão uma proeminência, uma prioridade à noção de symptôme, para que vocês, não sei se todos sabem, né, o symptôme ou sintoma, tá traduzido em português como sintoma, né, não é a mesma coisa que sintoma. É um sintoma escrito com TH. A maioria dos autores dá uma proeminência porque dizem que o sintoma, eu concordo com eles, mas acho que tem esses outros operadores que também são importantes da gente manipular e burilar. O sintoma seria o mais representativo de uma clínica borromeana, né? Porque a gente vai ver aqui, por exemplo, de que o sintoma, ele é um quarto elo, é proposto por Lacan como um quarto elo que, no risco de desinodamento, que foi mais ou menos o que o Joyce fez, né? No risco de desinodamento, a gente precisa de um quarto elo, e que esse quarto elo, inclusive, ele diferencia o real, o simbólico e o imaginário. Depois a gente vai ver aqui como é que a gente faz isso. Isso é tudo demonstrável através dessas manipulações do nó. A gente pode ir fazendo depois isso com mais calma, tá? Então, gente, é isso. Vocês têm alguma questão? Já são 10 e quase 10h10, mas se tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma proposta? Deu um nome ali, mas tudo bem, vou refletir. Tá bom. Bom, gente, é isso. Então, daqui a 15 dias eu recomendo que vocês leiam aí esses textos que eu recomendei para vocês, né? E na próxima vez a gente retoma, indo mais devagar com o Andor, tentando fazer um pouco esses percursos na obra de Lacan e vendo o que é que a gente pode retirar de consequências para a clínica. Tá bem? Então tá, tchau para vocês, até daqui a 15 dias. Boa noite, até lá. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu vou colocar o